E aí, rapaziada, meu nome é Gustavo Cunha, sou professor de estratégia de prova, mentor de estudo e, aproveitando, tem um curso de estratégia de prova do UniCeub. Ele tá lá no meu Instagram, entra aqui no meu Instagram, @_ o Gustavo Cunha. Por lá, né, eu falo bastante sobre as particulares do DF, sobre Enem, sobre estudo e sobre mentoria. Tô aqui para falar um pouquinho sobre quanto custa para estudar na prova do UniCeub, para estudar no vestibular, ou diacho, para estudar na faculdade do UniCeub ao longo desses 6 anos e não simplesmente o valor da mensalidade, né. Então, esses aumentos percentuais, eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui, já é combinado? Então, não deixa de me seguir lá no Instagram, por lá eu dou bastante dicas para você e também falo sobre o meu curso do UniCeub de estratégia de prova bem baratinho para você poder usufruir, entender como estudar e como se preparar para essas provas que são insanas. Beijo, bom vídeo pra você. Vamos falar agora sobre os valores do UniCeub para você ter uma ideia da sua organização, de quanto você vai ter que investir ao longo dos anos para fazer medicina lá no UniCeub. Tenho vários vídeos no meu canal a respeito desses vestibulares, então chega mais e vamos junto. Olha só, eu vou mostrar algumas planilhas, algumas tabelas para você entender o que foi que eu fiz. O intuito desse vídeo é você interpretar junto a mim qual foi o meu pensamento dentro da estratégia aqui para entender quanto é que vai estar mais ou menos o valor do UniCeub daqui a 6 anos. Combinado? Bom, vou tentar te explicar rapidamente algumas informações importantes e aí depois a gente vai para a tabela. Informação número 1. O CEUB trabalha com créditos. Do primeiro ao oitavo semestre, você vai estar pagando por 570 créditos. Depois desses 570 créditos, o UniCeub, a partir do nono semestre, começa a trabalhar com 720. Então, do nono semestre em diante, fica um tico mais caro. E do 12º semestre até o final, que é o último semestre, fica de 840 créditos. Então começa com 570, vai para 720 e depois vai para 840. Ou seja, existe um aumento substancial na mensalidade do UniCeub quando você já está no último semestre. Mas ninguém vai abrir mão, porque todo mundo que chegou até o último semestre teve condição. Então vai dar um jeito de vender carro, tudo isso. Eu já vi isso acontecer. Esse é um dos motivos principais de eu estar fazendo esse vídeo. Bom, então entendido que a gente tem esses aumentos de crédito, do oitavo para o nono semestre vai ter um aumento na tua mensalidade e no 12º também. Segunda coisa que você tem que saber, todo ano, na virada do ano, de 24 para 25, de 25 para 26, de 26 para 27, o UniCeub, assim como todas as faculdades particulares, utilizam de uma atribuição governamental para poder aumentar o valor da mensalidade. Esse aumento, ele tem uma margem que você pode aumentar e tem que justificar o motivo desse aumento. O UniCeub teve aumentos ao longo da pandemia, todo ano tem um aumento. É como se fosse o valor do imóvel do seu aluguel. Você sempre, todo ano, vai ter aquele aumento de acordo com a taxa que vincula aos aluguéis. A mesma coisa acontece nas faculdades particulares. A gente tem aquele aumento percentual anual. Então, de ano em ano tem um aumentozinho. Esse aumento já foi brutal, de 12%, 13% durante a pandemia, e já foi muito fraco, de 4, 3, 2% em alguns anos. O que eu fiz? Eu peguei a média desses aumentos e cheguei a um valor. Fiz uma continha que cheguei a um valor de quanto é que seria esse aumento percentual. Chegando nesse valor, eu levei em consideração que, para os próximos anos, vai ter mais ou menos esse aumento percentual anual. Fez sentido? E aí, dessa maneira, a gente consegue chegar ao valor final do UniCeub. Então vamos comigo, vem comigo que eu vou te mostrar primeiro esses aumentos percentuais, para você poder entender um pouquinho o que foi que eu fiz, tá bom? Ok, beleza, vamos lá. Olha essa tabela, ela é meio maluquinha, meio doidinha, mas eu vou te explicar como é que é. Esse valor aqui, ó, que tá nessa coluna, nada mais é, nessa linha, né, de mensalidade, nada mais é do que o valor que aparece nos editais. 7.048 em 2018, 7.048 em 2018, não teve aumento. 2019, houve aumento, 7.328. Então, de 2019, 2018 para 2019, houve um aumento de 3,97%. 2019 não houve aumento, porque só aumenta no final do ano. 2020 foi para 7.568, 3,28%. Então olha essa margem, 3, alguma coisa. Olha aqui, quando a gente chega de 20 para 21, teve aumento de 3,89, então saiu de 7.568 para 7.862. 21 para 22, 10,42, meu irmão. O CEUB ficou doido. Final da pandemia.
O CEUB mudou algumas estruturas, botou sala de simulação realística também, atualizou algumas coisas, ficou 10,42% a mais, muito, um aumento gigantesco. Então quem pagava 7.882 começou a pagar, meu gato tá aqui, começou a pagar 8.682, então teve um aumento substancial aí. Então olha só, teve 10,42% e depois 8,83%. Então aqui ó, esses foram os aumentos percentuais anuais que aconteceram no CEUB. Vamos continuar aqui, ó, 2 2023 para 1 2024 teve aumento de 4,06. O que eu fiz, meu gafanhoto? Tá vendo essa continha de números coloridinhos aqui? Eu fiz a média desses aumentos percentuais. Falei, cara, quanto que aumentou mais ou menos nos últimos anos? Peguei a média e deu 4,36%. Pronto, é por isso que eu estou usando 4,36% para 1 2026, que eu não tenho. Eu não sei quanto é que vai ser. Olha só, de 2,24 para 1,25 houve um aumento de 9,18%. Saiu de 9.832 para 10.735. Então teve um aumento gigantesco. Esses aumentos não tendem a permanecer, porque senão quem entrar lá em 2030, na medicina do Uniceu, vai estar pagando 16 mil de entrada. Eu acho um pouco fora da caixinha, mas nunca se sabe, depende da taxa de juros, da inflação, de tudo isso. Então vamos continuar aqui. A gente está com 9,18% para esse ano, 2025, né? Eu estou gravando em 2024. Então eu usei 4,36 para todos os anos seguintes, tá vendo? 4,36. Aqui eu parei a conta, mas eu continuo numa outra tabela. Então eu estou usando 4,36. Fez sentido isso? Claro que à medida que o tempo for passando, eu vou atualizando esses valores de acordo com o que o Uniceub realmente fizer. Bom, vamos para essa outra tabela aqui. Olha só para o Uniceub, deixa eu dar um zoom. Vamos olhar apenas para o Uniceub. Então, como eu falei para vocês, o primeiro semestre 570, o segundo semestre 570, 570, 570. Agora quando você entra no nono semestre, 720 créditos, décimo 720, décimo primeiro 720 e por fim, décimo segundo semestre 840. Então, hoje está R$ 10.735 para quem está entrando no CEUB. Eu botei com aqueles aumentos percentuais, quem estiver entrando no CEUB em 2030, que é o seu último semestre, caso você entre agora, vai estar pagando 13.288 quem estiver entrando. Mas lembra que tem os aumentos dos créditos, né? Então, você vai estar pagando 10.735, 2025 não teve aumento, 10.735. 2026 teve aumento de quanto? 4,36%, aquele valor que eu cheguei. 11.203 não teve aumento. Depois, teve aumento percentual de quanto que eu botei? 4,36. 11.691, 11.691. 12.201, 12.201. Beleza. Até aqui, você está pagando o mesmo tanto que uma pessoa que está entrando hoje... Desculpa, que está entrando para o primeiro semestre de 2028, o cara fez o vestibular em 2028, passou, está pagando 12.201. E você também está pagando 12.201. Só que você vai entrar para o nono semestre agora. E quem está entrando para o nono semestre vai deixar de ser 570 créditos e vai começar a ser 720. Então, em 2028 vai ter um aumento brutal de 12.201 na sua mensalidade, para 16.084 na tua mensalidade. Olha, esse aumento de R$4.000 não é para qualquer um, realmente, galerinha. É um aumento brutal que a gente tem aí, beleza? Permanecemos com 16,84 sem aumento, porque 2029 para 2029 não mudou o ano. Aí vai mudar o ano para 2030, então a gente sobe 4,36%, sobe para 16.785, e aqui é o momento que é terror e pânico. De 720 créditos a gente vem para 840 créditos. Com os aumentos anuais a gente chega no valor da mensalidade de 19.582. É um valor de mensalidade brutal hoje, né? Para quem está no 12º semestre hoje, deve estar pagando uns 17 mil, 18 mil por aí. E aí, para final de 2030, para quem estiver entrando agora em 2025, vai estar pagando esse valor de 19, são 6 parcelas. Gustavo, como é que você chegou nesse valor de R$961 mil? Eu peguei a soma de todo mundo aqui e multipliquei por 6, porque cada uma dessas mensalidades vai pagar por 6 meses. Então está multiplicado por 6, esse é o valor do seu curso. E aí esse 913 eu multipliquei por 0,95, porque são 5% de desconto de pontualidade que o seu te dá, caso você pague até determinado dia específico.
Então foi isso que eu fiz, galera. Esse é o valor final do UniCeub. Espero que você tenha entendido e se organizado. Lembro, bem no final desse vídeo, o intuito aqui, rapaziada, não é desmerecer ou então diminuir quem não tem condições. É realmente bastante caro. Tô até fazendo um vídeo um pouquinho mais sério, porque é somente para quem tem condições. E tem gente que tem uma leve condição, mas não chega a ter uma condição tão fácil quanto outras pessoas. Então tem que se organizar, tem que realmente vender um carro, vender uma casa, alguma coisa nesse sentido para poder estar pagando o valor total dessas mensalidades. Existe a possibilidade de você fazer financiamentos, tanto financiamentos governamentais, FIES e ProUni, caso você tenha estudado em escola pública, ou tenha condição financeira menor ou com desconto de bolsa de estudos em escola particular. E também tem os financiamentos bancários, né? Cada uma das faculdades normalmente fecha um financiamento bancário com algum banco. Então, se você for no Unieuro, no CEUB, na Católica, você vai ver que eles têm algum banco atribuído para fazer financiamento próprio com a faculdade. Fechou? Então é isso, eu tô falando de uma bagatela de 960 mil reais. Manda esse vídeo pro teu amigo que vai fazer CEUB, manda esse vídeo pro teu pai, pra tua mãe que vai pagar essas contas aí ao longo desses anos, porque você precisa se organizar para poder pagar esses boletos e não deixar falhar lá no 6º ano de curso, 5º ano de curso, não ter condição de pagar. É ou não é? Tamo junto, deixa eu dar tchau pra você aqui melhor, beijo pra você, até o próximo vídeo, fui, tchau. Como é que desliga essa merda aqui, hein?